Você acorda de repente e vê que está preso em uma sala escura. Sua única fonte de luz é uma vela. Há duas portas à sua frente. Atrás da primeira fica um túnel que o levará para fora dali. E da outra tem apenas uma parede fria de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e somente uma tentativa. E aí, como descobrir a porta certa? Aproxime a vela de cada uma das fechaduras. A chama vai mexer quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora. Você consegue sair dali, mas precisa mandar alguns documentos importantes para a sua amiga Betty. Não dá para remetê-los em um pacote comum, pois os papéis podem ser roubados. Então, os coloca dentro de uma caixa e a tranca com cadeado. Mas a Betty não tem a chave que abre esse cadeado. Como fazer para enviar os documentos se não dá para mandar a chave do cadeado separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para Betty. Ela vai prender outro cadeado e remetê-la de volta para você. Aí, basta remover seu próprio cadeado e mandar a caixa de novo. Assim, ela poderá abrir o próprio cadeado e finalmente ter acesso aos documentos. Má notícia! A Betty liga para você pela manhã. Ela diz que os tais documentos importantes foram roubados do escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora pela manhã não estão em lugar algum. Você vai para lá imediatamente e interroga todos os funcionários. Rapidinho você chega a 3 suspeitos. O Sérgio diz que estava no cinema na noite passada. O Miguel levou a namorada para um parque de diversões. E a Cristina foi visitar uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio. O ingresso de cinema dele não está rasgado. Ao ser pego em flagrante, ele sai correndo, entra no carro dele e foge. Os policiais já estão na cola do cara, que avista uma viatura policial à frente e começa a dirigir em direção a ela. Por que ele está fazendo isso? O Sérgio estava sobre uma ponte, então precisava passar pela viatura policial para chegar ao outro lado e fugir. Mas o Sérgio não tem tanta sorte. Ele é pego e vai para a prisão. Só que começa a ouvir rumores de que um dos detentos está planejando fugir dali. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um cara tranquilo que passa o dia inteiro com a cara enfiada em livros de ficção científica. E o segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade para conseguir sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de página dele é uma lixa. Em uma tarde de sexta-feira, o dono daquela mesma prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos de seu artista mais famoso haviam sido roubados durante uma exibição. A polícia apareceu para fazer uma investigação e agora sobraram 3 suspeitos. Sara, a artista, diz que havia entrado em um dos estúdios para pintar. João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e não tinha ideia de que os retratos tinham sumido. Daniel, que era responsável pelo serviço de buffet, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos, quando o roubo aconteceu. Quem é o ladrão? É o segurança. Como ele sabia que as pinturas roubadas eram retratos se estava esperando lá fora? Quis o destino que mais um incidente acontecesse naquela noite. O Miguel, que nunca gostou do que vinha sendo chamado de arte ultimamente, entrou na galeria e fez um estrago avaliado em milhões de dólares em várias pinturas. Mesmo assim, o dono da galeria o agradeceu. Como assim? O Miguel era bombeiro. A água da mangueira danificou muitas obras de arte, mas ainda assim ele conseguiu extinguir o fogo e salvar muitas outras obras. Eles deram um cheque gordo para o Miguel, em agradecimento. E ele foi para casa arrumar seus 5 filhos para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para passar o fim de semana sozinhos e descansar um pouco. Mas quando acordaram no sábado, descobriram que o cheque não estava mais no cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O cozinheiro falou que estava na cozinha preparando as lancheiras da escola das crianças. O zelador diz que havia terminado a limpeza rapidinho naquele dia, então foi embora mais cedo. E o mordomo
afirmou que tinha acabado de chegar depois de ter levado as crianças para acamparem em um lugar que ficava a 3 horas de distância de lá. Qual deles está mentindo? O cozinheiro. É sábado, então não tem aula, e as crianças foram acampar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um cientista está trabalhando em um projeto bizarro. Ele convidou Kevin e a Clara para serem cobaias do seu novo experimento, um sérum. Então, entrega um copo com limonada geladinha para cada um. O Kevin toma a dele rapidinho, mas a Clara espera, apreensiva, para observar se o colega não sente algum efeito colateral. Após 2 horas, nada acontece. Então, ela toma a limonada dela. E 2 minutos depois fica com a pele verde. Se as 2 bebidas continham o sérum, por que só a Clara foi afetada? O sérum estava no gelo. Como o Kevin tomou a limonada dele rapidinho, nem chegou a provar o negócio. A Clara sai correndo do laboratório horrorizada. Ela entra no carro e acelera. Enquanto dirige por uma rodovia comprida e deserta, um dos pneus fura. Ainda bem que ela tem o step no porta-malas. Mas há um problema. Não há porcas para prender o pneu reserva. O que a Clara deve fazer? Desparafusar uma porca de cada uma das 3 outras rodas e usá-las para prender o step. Isso será suficiente para chegar à borracharia mais próxima. Enquanto a Clara está colocando o step, o cientista a alcança. Ele entrega 4 pílulas e diz que aquela é uma cura complexa para o sérum da cara verde. 2 pílulas são um antídoto e as outras 2 são o catalisador que o ativa. A Clara precisa tomar uma de cada, de uma só vez. Se engolir 2 iguais, ficará com o rosto verde para sempre. Assim que o cientista entrega as pílulas, tropeça e os remédios se misturam. E o pior é que eles são idênticos. O que a Clara deve fazer? Abrir as pílulas, retirar o pó delas e misturar tudo. Depois dividir em 2 partes. Cada metade terá a mesma quantidade de catalisador e de antídoto. Deu certo e bem na hora. Ufa! No dia seguinte, a Clara tem uma prova de cálculo bem difícil. Mas, estranhamente, nenhum dos alunos quis fazer o teste. A professora Miriam pode expulsar só um dos alunos por se recusar a fazer a prova. Todos eles sabem os nomes uns dos outros. Se um souber que vai ser expulso, vai concordar em fazer a prova. Como a professora pode convencer todos a fazerem a prova? Ela deve dizer que vai expulsar o estudante cujo nome é o primeiro da lista de chamada. Aí essa pessoa vai fazer a prova. A próxima da lista não vai querer ser expulsa também. Então, sucessivamente, todos acabarão fazendo a prova. No dia seguinte, a turma não estava nem um pouco mais fácil. A professora Miriam pegou a xícara de café dela, tomou um gole e foi colocá-la em cima da mesa de novo. Mas o que é isto? A xícara estava grudada na mão dela. Alguém tinha passado cola no objeto. A professora tinha 3 suspeitos. Observe com cuidado para descobrir qual aluno está trolando a Miriam. Sim, o primeiro está com cara de culpado. E o sorriso do segundo parece não esconder o orgulho de um trabalho bem feito. Mas olhe bem para o bolso do terceiro aluno. Sim, é a tampa de um frasco de cola. A professora Miriam ficou tão irritada com as travessuras dos estudantes que resolveu mudar de carreira. Uau! Ela abriu uma fábrica de calçados. E o sucesso foi tamanho que a mulher abriu mais uma unidade em outra cidade. Mas ainda assim os problemas dela não acabaram. Os funcionários estavam roubando alguns calçados das fábricas. O que ela pode fazer para resolver o problema? É só colocar uma das fábricas para produzir os pés esquerdos dos calçados e a outra, os direitos. Um dos ladrões de calçados está dirigindo um caminhão cheio deles para vender. Ele se aproxima de um túnel, mas tem um problema. O caminhão é 2 centímetros mais alto que a abertura do túnel. Mas ainda assim o espertinho consegue passar por ele. Como? Ele esvaziou os pneus um pouco. Assim, o caminhão ficou mais baixo e deu para passar. Quando o ladrão de calçados passou pelo túnel, se deparou com uma encruzilhada. Uma das estradas vai para a cidade e a outra para uma floresta sem fim. Havia um guia em cada entrada. Mais um, porém. Um sempre dizia a verdade, enquanto o outro sempre mentia.
Já o motorista não sabia quem era e só podia fazer uma pergunta. O que ele deve perguntar para descobrir qual das estradas vai para a cidade? É só perguntar a um dos guias qual estrada o outro diria que era a certa. Depois, ele deve escolher o outro caminho. O guia que diz a verdade sabe que o outro mentiria, então apontaria a estrada que leva para o nada. E se o cara perguntar para o mentiroso, este saberá que o outro era honesto e que indicaria para a cidade. Então novamente apontaria para a estrada que leva para o nada. O ladrão de calçados pega a estrada para a cidade, mas há mais um problema para resolver antes de entrar lá. O guarda na entrada da cidade fez uma simples pergunta. Qual é a lógica na ordem das seguintes palavras? Jejum, pois, mês, teatro e brinco. Cada palavra rima com seu número na lista. Jejum, 1. Pois, 2. Mês, 3. Teatro, 4. E brinco, 5. O ladrão de calçados finalmente consegue entrar na nova cidade. Para azar dele, só pode usar um orelhão para fazer suas ligações. Um dia o telefone quebra. Ele informa a empresa de telefonia, mas eles não fazem nada. O cara tenta de novo no dia seguinte, mas sem sucesso. Na terceira vez, finalmente consegue que a empresa venha e conserte o aparelho. O que será que ele disse? O cara disse que as pessoas estavam fazendo ligações sem pagar.